Olá. O tema hoje, ou digamos que a questão que eu hoje irei procurar aqui clarificar é, muito frequentemente as empresas, nomeadamente naturalmente quem nunca submeteu nenhuma candidatura ao Portugal 2020, será que isto se aplica à minha empresa? Que tipo de investimentos é que eu posso financiar? Enfim, será que isto é mesmo para mim? Portanto, é muito frequente esta questão e há empresas que a colocam, e legitimamente, porque Portugal 2020 tem imensos sistemas de incentivos e muitas vezes isso confunde um pouco das empresas porque são tantos concursos, tantos diferentes e com características diferentes que isso pode às vezes baralhar e até as empresas ficarem com a ideia de que aquilo é só para as grandes empresas ou médias ou com empresas com alguma dimensão, o que não é verdade. E, portanto, procurando desde já responder logo diretamente a essa empresa será que isto é essa questão, será que isto é para mim? E eu diria o seguinte, praticamente todas as empresas estão abrangidas pelos sistemas de incentivos. Portanto, naturalmente que há exceções, e essas exceções estão bastante clarificadas, empresas dedicadas às atividades financeiras, seguros, jogos e lotarias, essas empresas estão de facto excluídas. Depois também existe um conjunto de empresas que estão peço desculpa, no setor dos transportes, setor naval, siderúrgico, que também estão excluídas por imposições da própria Comunidade Europeia e quando assinou os acordos com Portugal. Mas de resto, a generalidade das empresas, desde que cumpra determinados critérios de elegibilidade, que são simples, portanto, basicamente, naturalmente haverá mais, mas colocando isto de forma simples, empresas que estejam legalmente constituídas, que tenham a situação tributária em dia, portanto, não tenham dívidas nem às finanças nem à segurança social, tenham contabilidade organizada. E, portanto, existem outros requisitos, mas este é a base, portanto, é terem certificação PME, existem outros, mas digamos que a generalidade das empresas, desde que esteja constituída legalmente e tenha a sua situação tributária em dia, pode concorrer aos fundos comunitários. Depois, naturalmente, existem nuances, porque todos os concursos, ou quase todos, implicam que a empresa tenha um direcionamento para o mercado internacional, portanto, que já tenha exportações. Não é assim internacionalização. O sistema de incentivos, peço desculpa, por vezes posso dizer algumas siglas que vocês não conheçam. Nos sistemas de incentivos à internacionalização, há concursos que são para empresas que nunca exportaram, ou portanto, ou que têm abaixo de 10% de nível de exportação, e depois há alguns concursos que de facto é para empresas que têm 15% ou mais já de volume exportado. Portanto, este tipo de características vão sendo dadas concurso a concurso, mas de um modo genérico, os sistemas de incentivos estão programados para abranger a generalidade das empresas, portanto, nas condições que eu atrás referi. Depois, outra questão que surge muito aqui, que é, ok, então mas se eu quero criar o meu próprio negócio, ainda não tenho a minha empresa constituída e gostava de ter apoios, porque efetivamente dá um bocadinho a sensação de que então eu é que preciso de apoio para me estabelecer. E há um instrumento também no âmbito do Portugal 2020 que é os sistemas de incentivos ao empreendedorismo e criação de emprego, designado pelo SI2E, portanto em termos, digamos, de nomenclatura simplificada ou sigla,
que esses sim são vocacionados para estas pequenas empresas, ou para estas empresas que ainda não estão criadas, porque o foco é mesmo a criação da empresa ou do próprio emprego, não é? Portanto, acaba por estar nessa linha. E, portanto, também aí, digamos que os programas permitem. Agora, é evidente que os concursos não estão sempre em aberto, não é? Portanto, abrem momentos de candidatura, depois encerram as candidaturas, são feitas as análises e só de quando em quando é que são abertos concursos em determinadas tipologias. E, portanto, digamos que o promotor tem que estar atento para aproveitar as oportunidades que possam surgir e que se enquadrem naquilo que pretende. E aqui nós podemos abranger que outra questão muito frequente é, ok, mas há internacionalização, qualificação, inovação, é tanto concurso, enfim, onde é que eu me candidato, o que é que eu coloco e qual é o concurso que eu devo de facto começar a montar o meu projeto para poder submeter uma candidatura. E aí, digamos que existem objetivos perfeitamente definidos, que é o que vai diferenciar a que concurso é que a empresa terá que ir. E digamos que não é difícil, até o próprio nome já ajuda um pouco a indicar o rumo e os objetivos que são preconizados. Internacionalização, o foco é obviamente a alavancar a intensidade exportadora da empresa, não é? E portanto o foco está todo e os investimentos que são considerados elegíveis e portanto todo o formato da candidatura e o que é que contribui para a aprovação tem o seu foco de facto neste objetivo específico de internacionalizar, aumentar a capacidade exportadora das empresas. Portanto, depois o qualificação, eu já fiz aqui uns vídeos que coloquei aqui na página em que falava especificamente, aliás, eles foram publicados na altura que estava a decorrer um concurso de qualificação, exatamente para tentar clarificar porque é neste momento, eu diria, um concurso que está pouco aproveitado, na minha opinião, enquanto consultor e ao lidar com as empresas, porque as empresas muitas vezes tentam encaixar certos investimentos no internacionalização, porque eles também podem ser elegíveis, alguns deles, na internacionalização, e a qualificação tem um foco mesmo, como diz o próprio nome, qualificar as PMEs. Portanto, digamos que é tudo que possa contribuir para robustecer a competitividade da empresa, desde hoje em dia é uma tendência de mercado, tudo que está relacionado com a economia digital e a digitalização dos modelos de negócio e, portanto, tudo que tem a ver com o digital, criação de sites, plataformas B2B, B2C, portanto, toda essa realidade pode ir simplesmente a uma qualificação e a empresa não estar a concorrer a uma internacionalização, que tem outras exigências, tem normalmente notas muito mais altas de aprovação e muitas vezes a empresa, o foco dela é de facto alterar o seu modelo de negócio no sentido da digitalização e uma qualificação é perfeito para isso. Outra situação que pode estar abrangida, determinados estudos, nomeadamente internos, no sentido de ajudar a organizar a empresa e a melhorar toda a sua organização, a sua estruturação, desde, por exemplo, a implementação de metodologias Lean. Existirá aqui muitos exemplos que eu tentarei, ao longo deste mês, em alguns vídeos, mais uma vez baseado nas dúvidas mais frequentes e dúvidas que vocês possam colocar, vou clarificar as várias tipologias abrangidas, mas digamos que a qualificação eu diria que é aquele concurso que permite colocar um bocadinho de tudo que contribua para melhorar a competitividade da empresa. Portanto, falei da economia digital, criação de marcas,
o desenvolvimento de primeiros protótipos de produtos também pode lá estar, desde que, aqui muito importante, desde que não estejam ainda portanto, a ser produzidos para venda, porque aí está excluído, portanto, os investimentos na área produtiva não são enquadráveis, quer na qualificação, quer na internacionalização. Portanto, criação de marcas, certificação, as várias certificações que existem no âmbito das ISO, depois cada empresa tem realidades diferentes em termos das exigências de certificação, portanto, todas elas estão abrangidas por este concurso. E portanto, de facto, a internacionalização, muitas vezes as empresas aproveitam, e bem, se forem concorrer a uma internacionalização e quiserem, mas os investimentos que lá estão colocados têm um objetivo primordial, que é ajudar as empresas a alavancar a sua capacidade exportadora. E como as notas depois são mais altas, muitas vezes as empresas não aproveitam a qualificação para colocar projetos muito válidos e que vão ajudar até eventualmente a depois aumentar a sua capacidade exportadora. Depois temos a inovação, que eu diria à empresa, mas eu quero investir, que também é muito frequente, ok, eu quero ir a feiras, etc. Mas eu também quero investir, por exemplo, no caso da indústria, naturalmente aqui estamos a falar sobretudo da indústria, o sistema de incentivos à inovação é muito vocacionado para a indústria, mas também para o turismo, também é muito utilizado no âmbito do turismo. Porquê? Porque aquilo que se vai financiar, os projetos que se vai considerar e as despesas que a empresa poderá ver financiadas têm a ver com o seu setor produtivo, que, como eu disse atrás, não estão de todo abrangidos no SI Qualificação e Internacionalização. E portanto terão que ir a um sistema de incentivos à inovação, tudo que tem a ver com mudar os equipamentos, máquinas, portanto obras de adaptação e de instalação, criação de novas instalações, novos estabelecimentos, novos armazéns, portanto tudo que tem a ver com o setor produtivo é enquadrável no SI Inovação. Portanto, eu hoje não vou estar a especificar em que condições. Tenho aqui, olá, boa tarde, Gabriela. Perguntas-me educação, formação. Tens de concretizar um pouco mais, Gabriela, assim por si só, criação de uma escola. Digamos que a forma como estás a colocar a questão não te consigo ajudar, portanto tenta aí concretizar um pouco mais a tua questão que eu tento esclarecer. E portanto, continuando, digamos que temos este quadro em termos de aquilo que as empresas podem de facto colocar. E também é muito frequente a pergunta: mas então eu vou-me submeter então a uma candidatura porque eu preciso de fazer um projeto de expansão da minha unidade industrial, por exemplo, e vou-me candidatar ao SI Inovação. Então, devo lá colocar os investimentos que tenham a ver com a internacionalização? Não, de todo. Portanto, tenho que fazer um concurso. Existem alguns investimentos que sim, são elegíveis ali, mas mais uma vez digo, não é o enfoque, portanto ali tem que ter a ver com a área produtiva, e depois o que deverão fazer é simultaneamente candidatar-se ao sistema de incentivos à internacionalização, onde vão definir a sua estratégia de internacionalização, os seus objetivos, que naturalmente têm que estar alinhados com os que colocaram para a inovação, para o projeto ser coeso, mas devem de facto e podem simultaneamente concorrer a vários concursos, desde que tenham a capacidade financeira para abarcar tanto o projeto de investimento como um todo. Mas, portanto, podem efetivamente trabalhar com vários fundos em simultâneo.
portanto, voltando um bocadinho atrás, como estava a dizer, portanto, e as empresas, estávamos a falar de sistemas de incentivos de internacionalização, qualificação e inovação, e as várias empresas, portanto, estava a falar de que, de facto, podem ir a vários concursos em simultâneo, desde que tenham a capacidade financeira. Depois, outra dúvida que então aqui surge muito frequentemente é ok, mas quanto é que eu tenho que gastar para poder ir a estes concursos? E aqui sim há mínimos, portanto, claro que, como eu já assinalei, o financiamento, de facto, aqui existem limites, pese embora depois existem os chamados projetos mais pequenos para as realidades, portanto, das microempresas, que são os vales, portanto, há os vales de internacionalização, o vale inovação, o vale qualificação, também há como eu há bocado falei, o SI2E, o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Criação de Emprego, e aí, portanto, não há limites mínimos, não é? E, portanto, porque se percebe que é para microempresas, o enfoque é outro, mas há, digamos, limites máximos, portanto, não há mínimos, mas há máximos, não é? Pronto, que faz sentido, porque se está a falar de realidades muito pequenas. Se for os outros sistemas de incentivos que temos estado a falar, há limites mínimos, digamos, qualificação, internacionalização, o investimento elegível, digamos o mapa de investimentos como um todo, porque para quem não entende esta linguagem, o mapa de investimentos como um todo tem que, e com investimentos que sejam enquadráveis, tem que ser no mínimo 25 mil euros. E numa inovação é no mínimo 75 mil euros. Portanto, isto são os mínimos que de facto a empresa tem que ter em termos de projeto para se poder candidatar. Depois, outra pergunta que colocam muito frequentemente, que fazem alguma confusão, tem a ver com se o fundo é a fundo perdido, chamado a fundo perdido, que é o chamado não reembolsável, ou é reembolsável. No SI qualificação e no internacionalização, o fundo ou o incentivo é a fundo perdido. No SI, no sistema de incentivos, eu estou sempre a usar, mas penso que nesta altura da live já percebem que o SI é um sistema de incentivos. No inovação, o fundo não é, digamos, a fundo perdido. Digamos que agora, portanto, houve alterações à regulamentação e o que acontece agora é, por princípio, o incentivo, digamos que é um incentivo reembolsável, mas com acesso a um prémio, que tem a ver com a concretização dos objetivos que estão lá elencados. E o que é que acontece? Antes o prémio, portanto, o incentivo era todo reembolsável, portanto, digamos que aquilo que se está a dar é um juro a taxa zero, um apoio que muitas vezes as empresas não conseguem junto da banca e, portanto, conseguem ao ter uma candidatura financiada e têm esse apoio. Houve aqui uma inversão, portanto, antes o prémio era dado no final, só no pós-projeto, e portanto as empresas acabam por ser obrigadas a estar a devolver a totalidade ou quase até essa fase, e só aí é que poderiam chegar a uma parte do incentivo que se transformava em não reembolsável. Agora houve uma inversão. E o que é que acontece? Eles dão logo o prémio, que é 50% do valor do incentivo, é logo a fundo perdido. Portanto, a empresa não tem que reembolsar, mas se chegado ao ano pós-projeto não cumprir, não chegar aos objetivos que pré-definiu, é obrigada a devolver o fundo. Portanto, não na totalidade, depois isto tem escalões que eu hoje não irei concretizar, poderei concretizar noutra live se vocês quiserem que eu esclareça isso, mas digamos que de um modo geral, para simplificar, é isto que acontece atualmente.
portanto, é dado um incentivo, que tem a ver com a taxa de incentivo aprovada, portanto, que é uma percentagem do investimento. Esse incentivo é atribuído e 50% desse incentivo é, digamos, não reembolsável. Pronto, é assim que funciona. E depois poderá vir a ser reembolsável. Portanto, há esta diferença, que é uma diferença bastante significativa, mas pronto, que faz sentido porque o objetivo aqui é apoiar sobretudo as empresas que têm mais dificuldade em financiar-se. E portanto faz sentido que projetos maiores e que já tenham alguma capacidade, enfim, não haja um apoio tão substancial como há para a internacionalização e para a qualificação. Porque, por exemplo, a inovação pode ir às grandes empresas e a qualificação e internacionalização, as grandes empresas está vedado esse acesso. E portanto, e depois, ainda neste âmbito, e antes de fechar esta live, as taxas de incentivos, ok? Que apoio é que eu posso ter? Qualificação e internacionalização no momento, porque isto pode mudar, não é? Portanto, no momento, o que está regulamentado é uma taxa base de 45% de incentivo. Portanto, os tais 25 mil euros que eu falei, 45% desse valor será o incentivo não reembolsável, portanto, a fundo perdido. Portanto, não chega, portanto, não é 12.500, que isso seria 50%, mas é próximo disso. Depois, no incentivo, no inovação, a taxa é diferente, porque começa com uma taxa base de 35%, mas depois podemos ter majorações que tenham a ver com a dimensão da empresa, em que se obtém logo 10 pontos percentuais a mais. Depois podemos ter também, por exemplo, hoje o Inovação está a trabalhar com uma parte, é o próprio fundo, a outra parte é suportada ou não, portanto, há bocado falei-vos que do valor do incentivo, não é? Calculado com base na taxa, nós temos uma percentagem que vai ser a tal, portanto, os tais 50% que serão numa primeira fase e a tudo correr bem, a fundo perdido. E depois, a outra parte, portanto, digamos a parte reembolsável, está a ser suportada por um instrumento financeiro, portanto, que é feito em acordo com os bancos, e portanto, esta parte aqui, há empresas que estão a prescindir dessa parte, porque têm capacidade financeira e não precisam de recorrer ao instrumento, e dessa forma têm digamos, uma majoração, um bónus na sua taxa de incentivo de 5%. Portanto, a taxa é uma coisa que não é fixa, portanto, depende de alguns critérios para se obter. A base é 35% e depois podemos majorá-la com base nos critérios que assinalei. E, portanto, era isto que eu hoje vos queria deixar aqui. E fecho por aqui e até breve. Tchau!